Um dos grandes problemas para os concurseiros é quando o cara vai fazer uma prova e tem a parte discursiva. Ainda mais quando essa discursiva não é concomitante com aquela área que ele estuda já há muitos anos e trabalha. No caso do concurso nacional docente, nós tivemos ali uma parte que era discursiva, só que eu sou formado, no caso, em matemática e física, tenho outras também graduações e pós-graduações relacionadas à administração de empresas e também outras relacionadas a trânsito e tal. Falo sobre isso depois. Mas, em geral, eu fiz para o concurso de matemática. E a parte dissertativa não era para falar sobre matemática, era para falar sobre um assunto que era recorrente, parecido com a prova do Enem. Nesse caso, então, o tema que foi da prova foi um tema sobre idadismo. Um tema bem parecido com o que caiu, inclusive, na prova do Enem. Só que enquanto a prova do Enem era muito mais abrangente, no concurso nacional docente era muito mais restrita. Então isso para mim foi um pouco mais interessante, porque eu confesso que eu sentiria um pouco mais de dificuldade na prova do Enem. Haja vista que eu tenho dificuldade em desenvolver aqueles temas que são muito abrangentes. O pessoal falou para mim, os alunos ali durante a preparação na segunda semana, comentaram comigo que os textos motivadores eles ajudavam a entender aquilo que a banca melhor queria. Mas eu olhando pelo tema, eu confesso que eu teria uma certa dificuldade. Quando é mais específico, eu me lido um pouco melhor com isso. Então hoje eu vou mostrar para ti não só como que foi corrigida a redação, mas também qual foi a minha nota e como é que vocês podem utilizar isso a favor de vocês. Então, olha, no caso, a grade de correção para essa dissertativa, essa questão dissertativa, que na verdade era uma redação na prova do Enem, embora ser bem sincero aqui. Ele usou a mesma coisa do ENAD, uma grade de correção, que é bem parecido com o ENAD. Então você que está finalizando a graduação, você com certeza deve ter tido contato em algum momento com essa prova, e tem ali 5 níveis, e de cada um desses níveis nós temos as competências. A primeira competência era domínio acerca da língua portuguesa. Eu vou aproveitar e fazer o seguinte, ó, eu vou deixar aqui para vocês verem, eu vou deixar aqui para vocês verem como é que funciona. Na primeira competência, domínio acerca da norma culta e tudo mais. O máximo de ponto era 1. Então nessa ficou bem legal, inclusive porque eu consegui alcançar a pontuação máxima nesse quesito. E o domínio de língua portuguesa, cara, para mim, que sou professor de matemática, eu acho obrigatório. Inclusive, eu acho obrigatório que todo professor seja bom de língua portuguesa. Só que, bom, né, em certos sentidos. Só quem sabe de língua portuguesa é o professor de língua portuguesa. Então, e olha lá, que às vezes eu olho e fico, bicho, eu sei que tem umas coisas de língua portuguesa aí que vocês vão travar. Mesmo um cara que já é experiente, porque tem muito detalhe, muita regra que foge e tal. Mas eu acabo me dedicando bastante com isso. Até porque uma vez, cara, um dos primeiros concursos que eu fiz foi um concurso para o Banco da Amazônia. E nele eu não alcancei a pontuação mínima na língua portuguesa e por isso eu fui desclassificado. Então eu me esforcei para que nos outros concursos eu sempre fosse o melhor possível em língua portuguesa. Então, mesmo sendo professor de matemática já há 10 anos, eu acabo tendo uma pontuação bem legal em língua portuguesa. Ali até, assim, bem parecidas. E tem concurso, inclusive, que eu vou muito melhor em língua portuguesa e eu vou, claro, vou muito bem também em matemática, mas eu faço língua portuguesa, assim, com uma facilidade bem maior. Beleza. Então, primeiro, sobre entender ali, né, mostrar que eu domino a língua portuguesa, a norma culta e tudo. Segundo, entender sobre o tema. Cara, entender sobre o gênero, na verdade, né? Quando entender sobre o gênero, na minha cabeça vem assim, cara. Eu tenho que defender alguma coisa e falar sobre ela com os argumentos. Então, eu monto a minha redação assim. Claramente, ela já está defasada. Tem 10 anos que eu não estudo redação, cara. Então, se tem 10 anos que eu não estudo redação, de 2015 até 2025, eu nunca mais fiz um curso assim. Então, aquilo que eu estudei foi na época que foi para a prova do Enem, e depois ali eu estudo muita gramática e tudo, por causa dos concursos públicos, mas redação, há um tempo eu não estudo. Então pode ser defasado para você que está treinando há mais tempo, e eu vou fazer também um curso sobre redação e tal, porque eu quero melhorar a minha pontuação e vou mostrar para você no final. Então eu sempre pego a introdução, na introdução eu coloco já aqueles tópicos que eu vou defender, ou aquilo que eu acho prós e contra, que eu vou defender na minha redação. No primeiro parágrafo, então, de desenvolvimento, que eu faço entre 7 e 10 linhas no máximo. Na primeira eu gosto de fazer com 5 linhas. 5 linhas de introdução está perfeito. Na segunda eu faço o primeiro parágrafo e o segundo parágrafo de desenvolvimento, eu faço utilizando entre 7 e 10 linhas. Eu acredito que dá para desenvolver bem. No primeiro eu gosto de colocar o problema,
Então eu gosto de problematizar bem primeiro. E no segundo, eu gosto de colocar um contraponto a esse problema. Então eu coloco duas situações e quando eu for fazer a conclusão, eu fecho as duas ideias ou mais, porque eu posso usar até duas ideias-chave por parágrafo. Dessas ideias-chave que eu uso por parágrafos, na conclusão, eu mostro então qual delas pode ser a melhor solução, tanto para os problemas, e também às vezes porque a gente pensa que a solução é uma coisa, mas na conclusão eu mostro se por acaso ela pode ser viável ou não. E nesse tipo de gênero eu gosto porque eu consigo abordar muito bem isso. Então, competência 2. Na competência 2, inclusive, cara, eu vou deixar para vocês verem aqui. Competência 2 vai estar aqui para vocês darem uma olhada. E se não me falha a memória, deixa eu confirmar para ti. Na competência 2 eu alcancei a nota máxima também. Então, nota máxima na competência 2, eu atendo plenamente esse pré-requisito, tenho total domínio. Competência 3, cara, defender esse ponto de vista de uma forma crítica. Percebe que, assim, eu não sou professor de redação, sou professor de matemática e de física. Raciocínio lógico exatas, assim, né, de forma mais geral. Mas o primeiro e o segundo, para mim, eles estão correlacionados. Porque eu vou defender esse ponto de vista, que em geral eu mostro sempre um positivo e sempre um negativo, ou dois em cada um deles, para fazer esse par e mostrar para a galera como é que eu posso utilizar isso a meu favor. Beleza? No terceiro, então, eu alcancei aí a pontuação, que ali o máximo era o nível 4. A minha pontuação, eu vou deixar aqui inclusive, tá? Para vocês olharem. A terceira competência, que é conseguir refletir e analisar de forma crítica acerca desse tópico. Então, nesse aí, eu alcancei a pontuação. Deixa eu confirmar para vocês aqui, cara. Porque eu tô olhando aqui o meu espelho de prova. Eu vou deixar para vocês depois. Sei que vocês vão ficar curiosos aí. Sei que o espelho de prova... Enfim, coloca nos comentários aí se eu vou deixar meu espelho de prova ou não. Mas a nota eu vou colocar para vocês. No quesito 3, então, eu alcancei também a nota máxima. O máximo eram 2 pontos e eu consegui alcançar a nota máxima, então foi legal. Na competência 4, tem que demonstrar conhecimento linguístico necessário para fazer essa argumentação. Vou inclusive colocar aqui para vocês. Dê uma olhada. Cara, quando eu faço a correlação, eu gosto muito de ler, cara. Até é bacana falar isso para vocês. Mas ultimamente não tem como ler, né, cara? Nós que somos professores, cara que tem família e tal, não dá para te ficar lendo assim todos os dias um livro por mês, um livro por semana, como nós fazíamos quando éramos mais novos. Mas eu ainda leio bastante. Então, eu sempre utilizo citações, estatística, cara, concurseiro, sabe direitos humanos, sabe aquela parte de... Aquela parte que eu vou lidar com a Constituição, o Código Penal, então sempre utilizo alguma coisa assim. Utilizo tanto no primeiro quanto no segundo parágrafo. Tanto para um ponto de vista, em geral negativo, quanto para um ponto de vista positivo, eu utilizo uma para cada uma delas. Então, nesse caso aí, na construção da argumentação, eles também eram 4 níveis. Nessa construção, eu alcancei a pontuação. Deixa eu confirmar para vocês o meu resultado. Então, pontuação máxima também. Então, alcancei a nota máxima, que eram 2 pontos. Então, ficou bem legal no quesito 4. Na competência 5, cara, apresentar uma proposta que tenha a ver com a educação. Aqui eu me quebrei um pouquinho, cara. Cara, eu me quebrei por quê? Primeiro porque o tema tem muito tempo que eu não olho, né? Como vocês bem comentei aqui, eu tenho um tempo que eu não estudo redação assim de uma forma pesada. Então já sabia que eu tinha dificuldade em conseguir apresentar de uma forma bem específica. Então o que eu fiz? Generalizei. Eu gosto também de ver aquilo que o governo pode fazer, aquilo que a escola pode fazer. Mas eu fiz uma comparação legal, cara. Procurei fazer uma comparação ali entre aquilo que o idoso, eu vou chamar de idoso, tá? Vou levar aqui da mesma forma que eu coloquei lá. Mas aquilo que o idoso ele tem de experiência e aquilo que ele pode trazer para a escola. Nesse caso, eu coloquei que a escola pode fazer um processo bilateral, em que, mesmo que ele não possua uma formação formal, no caso ensino superior, uma graduação, e nós podemos fazer uma narração sobre a experiência dele, se ele foi um construtor, se ele foi um agricultor,
por meio de documentários, por meio de própria contação de histórias, por meio dele mostrar mesmo uma forma de tutorial, só que um pouco mais geral, tipo, como é que ele fazia farinha na época dele. Filma, ele explica, ele vai fazendo essa correlação toda. Então, nesse quesito aí, cara, eles eram também ali 4 níveis, que era o último. Nesse aí, a minha pontuação foi a pontuação de 2,25. Vou colocar aqui para vocês o quesito 5. E olha, o meu ali, ó, é o nível 3. Em todas foram nível 4. Na última, nível 3. Porque ele coloca que eu apresentei de uma forma superficial, não tão desenvolvida. De novo, isso é porque já tem um tempo que eu tô ali parado, assim, em relação à redação. Então, assim, cara, vou deixar para vocês, inclusive, aqui, cara, para vocês verem, ó. Bati o print. Então, esse é o print com as minhas notas, com aquilo que eu tirei, a minha pontuação. E vocês, então, podem confirmar, comparar com vocês. E vou deixar aqui aqueles alunos que forem meus, das minhas mentorias, para concursos públicos, eu vou disponibilizar para eles o espelho da minha redação. Vocês querem também ver o espelho da minha redação? Foi o seguinte, eu vou ler depois para vocês a minha redação, vocês vão poder olhar. Mas deixa aqui nos comentários se eu disponibilizo geral, se eu disponibilizo específico, se vocês acham que foram bem, se não foram bem, o que faltou. Vamos organizar, fazer uma comunidade de pessoas voltadas para isso. E acerca do PND, cara, até agora eu não entendi nada do que é. Mas aqui está a minha nota da redação, na questão discursiva. Eu espero que vocês possam ir super bem. O que precisarem podem contar comigo. Eu sou o professor Ramon, fui aprovado já em 11 concursos públicos. Quem quiser ser aprovado comigo, é só entrar em contato aqui no inbox, falar comigo. Eu vou te mostrar como que você pode assumir o seu primeiro cargo público. Bora pra cima. Tchau.